Olá, amigos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso bondoso Pai, que possui os céus e a terra e todos os seres que neles habitam, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E também desejamos e clamamos que a graça e a paz do nosso Pai seja derramada sobre todas as famílias da terra, porque na verdade todos estão passando pelas mesmas provas, todos estão passando pelas mesmas dificuldades, todos estão enfrentando o mesmo inimigo, todos estão também precisando do socorro do único Deus, que é poderoso e verdadeiro. Suas palavras são fiéis, dignas de toda aceitação, e Ele é poderoso para livrar todas as famílias da terra. Nós cremos no Senhor, e é porque cremos nele, é que nós falamos a palavra dele, é que nós anunciamos o evangelho, porque é a esperança para o perdido. O evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação daqueles que esperam em Deus. Por isso nós pregamos o evangelho, nós falamos o evangelho, nós anunciamos a palavra de Deus com esta finalidade de que ela produza nos corações das pessoas da nossa época, da nossa era, dos nossos dias, que a palavra de Deus produza nos corações das pessoas a fé, que elas tenham esperança e que elas vivam em amor, no amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Não há salvação para nenhum outro, para nenhum de nós, em nenhum outro, senão no nosso Senhor Jesus Cristo. Não há salvação para nós em nenhum outro nome, a não ser no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único nome dado por Deus pelo qual importa que nós sejamos salvos, e devemos desejar isto, a salvação das nossas almas, e cuidar para que nós vivamos aqui neste mundo que jaz no maligno, mas vivamos em respeito a Deus, em temor a Deus, obedecendo às suas leis, obedecendo à sua palavra, obedecendo a Ele, porque Ele é o Senhor, e se Ele é o Senhor, Ele é digno de ser respeitado por todos nós. A Deus que tem demonstrado a nós o seu infinito amor e que nos mostrou tudo que dele nós podemos conhecer, a Ele que tem nos dado o poder de filhos, Ele nos deu o poder de filhos, a Ele que tem cuidado de nós, de nossas casas e de nossas famílias, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque nós estamos vendo o cumprimento de profecias, das profecias da palavra de Deus em nossos dias, e nós não podemos nos calar diante de tudo que está acontecendo. Apesar de ter o problema que se arrasta no mundo inteiro, desde o começo do ano de 2020, eu estou gravando esse vídeo no mês de setembro, no dia 22 de setembro de 2020, e há quantos meses nós estamos aí padecendo com as incertezas trazidas pelo vírus que se espalhou pelo mundo afora, e de fato é uma coisa muito séria. Eu lidei com o problema do vírus porque o meu esposo, ele teve Covid e ficou muito ruim. Foi pela graça de Deus que ele sobreviveu, porque ele fez 2 testes e os 2 testes deram negativos, sendo que ele estava contaminado pelo vírus, mas os 2 testes que ele fez deram negativos, e ele só piorando a ponto de nós levarmos, minha filha levá-lo ao posto de saúde e exigir que eles fizessem uns exames mais aprofundados para ver de fato o que
ele tinha. E aí fora constatado que ele estava com Covid e já estava até passando o período crítico da doença. Então, se eu falar para você desse vírus, eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu enfrentei o problema dentro da minha própria casa. E eu tenho outras pessoas também do meu convívio, irmãos da fé, amigos e parentes também que passaram por essa situação difícil, que foram contaminados e que alguns chegaram mesmo a ponto de ser até desenganados pelos médicos, mas Deus teve misericórdia e os curou. A Deus toda a glória, Ele está cuidando de nós. Então, apesar desta dificuldade que nossos governantes não conseguem resolver, apesar desta dificuldade que nós já estamos enfrentando aí desde o começo do ano, nós temos outras questões que estão acontecendo e que nós não podemos ficar quietos como se nada estivesse ocorrendo. Está ocorrendo sim o cumprimento de profecias de extrema importância para nós, e principalmente nós que somos o povo de Deus, nós que somos a igreja de nosso Senhor Jesus, e aqueles também que acreditarão nele, que confessarão Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque nós estamos vivendo o tempo de salvação, tempo da graça. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que o confessar como Senhor será salvo. Este é o tempo precioso que Deus nos deu e nós não podemos deixar de falar exatamente do que está acontecendo. Nós tivemos na semana passada um episódio muito importante, um acontecimento muito importante para a humanidade. Talvez aos olhos de muitas pessoas pode até ter passado como sendo uma coisa insignificante ou uma tentativa a mais dos povos de conseguirem chegarem à paz. Mas o que de fato aconteceu foi o quê? Um acordo de paz firmado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e também o Bahrein, tendo como mediadores o presidente americano, Donald Trump, e também o seu genro, o Jared Kushner. Então essas pessoas, eles trabalharam para chegarem a este acordo de paz, levando agora Israel a ter 10 aliados no Oriente, o Oriente que é visto aí como um caldeirão fervendo o tempo todo, uma tensão muito grande por causa das questões que envolvem principalmente o povo judeu e os palestinos da faixa de Gaza, e o Irã e outros aí que estão sempre querendo destruir Israel, querendo varrer Israel do mapa, coisas que nós estamos cansados de ouvir. A mídia está falando isto o tempo todo. E nós tivemos então a assinatura deste acordo de paz, cumprindo o que está escrito na palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Claro que aqui Paulo, ele estava também citando os profetas. Vários profetas falaram sobre os acordos de paz. Vários profetas falaram do que estaria acontecendo quando estivesse aproximando o tempo do fim ou chegando o tão falado dia do Senhor. Principalmente Daniel, no capítulo 9, a partir do verso de número 24, quando ele cita as questões relacionadas com o povo de Israel, quando ele cita a questão das 70 semanas do anticristo, quando ele cita a questão do nascimento do nosso Senhor Jesus e também do período chamado Grande Tribulação. E é muito importante porque o acontecimento desta profecia não pode ser tratado como sendo uma coisa insignificante, porque de fato não é. A palavra de Deus,
ela nunca foi insignificante, porque as pessoas que falaram, os homens que Deus usou para poder falar a palavra dele, transmitir a palavra dele, eram homens que tinham vidas, suas vidas conduzidas por Deus, eram homens que viviam para Deus, e a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Então nós lemos aqui a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós lemos assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, é muito importante este texto, porque aqui nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção dos irmãos da igreja da Tessalônica exatamente para um tempo futuro, que no caso, no nosso tempo, o tempo em que nós estamos vendo aí os sinais que Jesus Cristo deixou para nós estarmos apercebidos, estarmos de sobremodo preparados para que o dia do Senhor ou a volta do Senhor Jesus Cristo não nos pegue de surpresa. E é muito interessante tudo isto, porque no assunto que o apóstolo Paulo, no conteúdo que Paulo, fala que a igreja da Tessalônica, ele cita o dia do Senhor. O dia do Senhor é um período extenso de tempo que começa com a grande tribulação, da qual falou os profetas, como eu disse para você, e principalmente o que eu citei, Daniel, no capítulo 9 e a partir do verso de número 24, e depois o próprio Senhor Jesus no sermão de Mateus capítulo 24 e de Marcos capítulo 13, inclui os acontecimentos da segunda vinda de Cristo e também do seu governo milenar, que nós esperamos, porque é promessa de Deus. Há uma promessa de Deus de que ele virá e ele sim colocará ordem na terra, ele sim trará paz. Mas o que nós estamos vendo agora é exatamente o que Paulo fala aqui no texto que nós acabamos de ler, este acordo de paz que eu citei para você, né, que fora assinado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e tendo como mediador o presidente americano e o seu genro. Este acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein
também isto mostra para nós que já começou este período profetizado pelo apóstolo Paulo, ao escrever à igreja da Tessalônica, citando a eles para que tomasse cuidado, para que eles não ficassem despercebidos, para que eles não deixassem que o inimigo os enganasse, porque na verdade os inimigos da igreja estavam agindo naqueles dias com o objetivo de tirar os fiéis da Tessalônica da presença do Senhor, disseminando no meio deles doutrinas falsas, ensinamentos falsos, para que eles deixassem de olhar para a palavra de Deus e ficassem dando ouvidos a espíritos enganadores, como que se o dia do Senhor já houvesse chegado. E Paulo então advertindo-os que não era bem assim, que o tempo estava mesmo determinado por Deus, mas não seria do jeito que eles estavam pensando. E isto mostrou para eles que as coisas estão sendo comandadas por Deus e não vão acontecer, não é no tempo que este ou aquela outra pessoa imagina ou quer, mas vai ser no tempo que o próprio Deus já agendou. É a agenda de Deus que está se cumprindo. Então Paulo, e é muito interessante porque ele mostra que as dificuldades, os problemas que estariam acontecendo, Jesus já nos advertiu a respeito disto, que haveria pestes, fomes, terremotos e rumores de guerras. E uma coisa que chama a nossa atenção também é que houve grande provocação do Irã contra os Estados Unidos, o presidente americano, principalmente depois da morte daquele ministro, né? Que ocorreu alguns meses atrás. Inclusive, as autoridades do Irã chegaram até a oferecer um prêmio pela cabeça do presidente americano, mas o presidente americano nem levou em conta a questão, né? Porque, na verdade, o objetivo dele é conquistar paz no Oriente, é apaziguar o Oriente, né? Não sabemos quais são as intenções dele de fato, mas nós estamos vendo ele trabalhar para poder costurar acordos de paz sobre a face da terra. Nós podemos citar também as provocações feitas pelo o ditador norte-coreano também contra Donald Trump e os demais poderes americanos, provocando, quase que declarando guerra a eles, e eles não reagiram, não entraram em guerra também contra a Coreia do Norte. Os problemas deles também entre os Estados Unidos e a China e outros aí, mas também não houve guerra, não houve declaração de guerra, porque nós estamos vendo que este não é o objetivo dos Estados Unidos, guerra, mas o objetivo é costurar acordos de paz, né? Isto nos mostra o quê? Que é a palavra de Deus que está se cumprindo. Claro que nós sabemos que haverá sim o período da guerra, haverá o período de nações contra nações, reinos contra reino, de maneira mais extensa quando estiver bem próximo do tempo do fim. Mas aqui o que nós temos, né? O Paulo, o apóstolo, chamando a atenção dos irmãos para o dia do Senhor, que, como eu disse para você, é um período extenso de tempo que começa com a grande tribulação, da qual falou os profetas, da qual falou o próprio Senhor Jesus Cristo e também os apóstolos do Senhor. Então, a preocupação dele era que os irmãos não deixassem que o adversário, o inimigo, os enganasse. Presta atenção que é uma advertência, dizendo: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, ou seja, era coisa certa, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por que ele colocou esta comparação? É muito interessante que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses, por volta dos anos 51 após Cristo, o livro
livro de Apocalipse ainda não havia sido escrito. João ainda não havia recebido a revelação de Apocalipse. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala o mesmo assunto que Jesus Cristo falaria depois, quando ele mesmo diz: venho sem demora, venho como se fosse um ladrão, né? Ou seja, a hora que ninguém estiver esperando. Porque se você souber, se nós soubéssemos, o próprio Jesus citou essa questão, né? Que se o chefe da casa, o dono da casa, soubesse a hora que o ladrão iria atacar a sua residência, ele iria estar preparado, ele chamaria a polícia, ele chamaria os guardas e ficaria esperando o ladrão. Mas como ele não sabe a hora que o ladrão vai atacar a sua casa, então ele não tem como se precaver. Mas aqui já a questão da palavra de Deus é uma advertência para nós estarmos precavidos, para nós estarmos preparados para que o dia do Senhor, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos pegue de surpresa, ou também não nos pegue desprevenidos, né? Porque também outra questão ligado ao mesmo assunto que Paulo, já na sua segunda carta, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo também a respeito de que a volta do Senhor ou a vinda de Jesus Cristo, ela não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia, e que é o abandono da fé. Aí depois da apostasia, aí depois do surgimento do iníquo, aí sim que o Senhor voltará, aí sim virá o Senhor. Então esses fatos têm que estar em nossos corações, essa realidade que a palavra de Deus transfere para nós, transmite para nós, nos adverte, precisa estar em nossos corações. Nós não podemos estar nos comportando como se nada estivesse acontecendo. Nós não podemos sentar diante lá da televisão ou entrar aí numa página virtual e ficar navegando, abrindo e fechando as páginas, sites e comentários e documentários e agir como se nada estivesse acontecendo. Nós precisamos lembrar que tempo é este, o que está acontecendo? Está acontecendo o cumprimento da palavra de Deus. Então, se talvez você tratou esse acordo de paz que for assinado na semana passada como se fosse uma coisa comum, comece a rever o seu posicionamento, porque não foi uma coisa comum, foi o cumprimento da palavra de Deus. Assim como os Estados Unidos não aceitou aí provocação dos seus, de algumas nações aí, de pessoas que se declaram inimigos dos Estados Unidos, que declaram os Estados Unidos como grande Satã ou coisa desse tipo aí, assim como eles seguraram, digamos assim, a raiva, o desejo de atacar e não declararam guerra a nenhuma destas nações. Isso também deve chamar a nossa atenção, porque eles estão empenhados a procurar levar as nações à paz, mas esta paz que eles buscam é exatamente esta que nós lemos aqui, né? Que quando eles estiverem dizendo, verso de número 3, né, que traz uma grande advertência para nós e um sinal também de que de fato nós estamos chegando ao tempo do fim. Aí ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escapará. Então, o que nós estamos ouvindo falar? É de paz, acordo de paz que está sendo firmado, que está sendo assinado, envolvendo diretamente a nação de Israel e os seus inimigos lá no Oriente. Então, não dá para nós que esperamos o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo agir como se nada disso estivesse acontecendo. Então Paulo chama até a atenção aqui deles para que eles não estejam em trevas. Trevas que ele está dizendo aqui não é escuridão por falta de
eletricidade, não, e nem porque é noite, não é nada disso. Trevas aqui é uma figura, a trevas que ele cita aqui nesse texto que eu acabei de ler para você, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, a trevas que o apóstolo Paulo cita aqui é exatamente uma figura do estado moral do descrente, do incrédulo e da sua separação de Deus. Então é isso que essas trevas que ele está citando aqui, para nós não nos comportarmos, ou para eles, os crentes da Tessalônica, não se comportarem naqueles dias como se fosse o quê? Um incrédulo, um descrente e que vive uma vida separada de Deus. Nosso comportamento não pode ser como o deles. Eles agem assim porque não temem a Deus, porque não respeitam a Deus, mas nós tememos a Deus e respeitamos a Deus. Portanto, a nossa conduta, o nosso comportamento não pode ser como aqueles que estão nas trevas. Então são essas trevas que ele fala aqui. Não durmamos, não durmamos, não é o sono físico, não é o sono físico que nós deitamos horas da noite e dormimos para acordar no outro dia. Não é deste sono que o apóstolo Paulo está falando aqui, mas é do sono moral, do sono moral. O que nós estamos vendo? Hoje, quando se fala de moralidade, eles perseguem, as pessoas logo combatem quando se fala de moralidade, falando que isto é tabu, que existe uma nova realidade. Então, quando se fala de moralidade, eles falam que a moralidade que nós defendemos, que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina, que a Bíblia prega, eles falam de tabu, de religiosidade. E nós não podemos ver a questão moral desta maneira, como sendo tabu, ou como sendo coisa de religiosidade, mas nós precisamos ver a questão moral como sendo que aquilo que está relacionado com Deus. Se é uma pessoa que tem Jesus Cristo, se é uma pessoa que tem Deus na vida, se é uma pessoa que tem fé, se é uma pessoa que acredita que a palavra de Deus é verdadeira, se é uma pessoa que acredita que Deus existe e que Ele é fiel e que Ele é dono de tudo e de todos, e que Ele deu leis e deu mandamentos, e essas leis que Ele deu não foi uma coisa assim dada para que ela fosse tratada como algo que não tivesse nenhum valor, mas Ele deu leis morais para que nós fizéssemos conforme o que Ele nos ensinou através dos seus representantes. Para quê? Para o nosso bem e para o bem de todos, porque Deus, Ele é justo, Ele é um ser de moralidade, Ele é um ser moral, Ele é um ser de caráter íntegro. Por isso, Ele faz o quê? Ele condena o pecado, dando a ele um pagamento que é a morte. Ele condena o pecado dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, por quê? Ele não quer que as pessoas pequem. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou é a ofensa a Deus, é a pessoa agir, que Deus que nada, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, é problema meu, a vida é minha, eu mando na minha boca quem manda sou eu, o nariz é meu, eu que mando no meu nariz, e eu vou fazer o que eu quero, e não é bem assim. É só você lembrar do começo, quando Deus fala para Adão, no dia que dele comeres, certamente morrerá. Se você parar e analisar o que a palavra de Deus diz, você vai compreender essa realidade. Alguém pode dizer, mas o Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e viveu mais de 900 anos. Mas leve em conta o que a palavra do Senhor diz para nós. O Pedro fala para nós, que é um texto mais conhecido, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como amanhã, é como um dia, que para nós dura apenas o quê? 24 horas. Então, se nós levarmos em conta essa questão, que um dia para Deus é como 1000 anos, o Adão não viveu 1000 anos.
Ele viveu mais de 900 anos, mas ele não chegou a 1000 anos. Então, na ótica de Deus, no tempo de Deus, nós podemos dizer então que o Adão morreu no dia que ele comeu do fruto que Deus falou para ele poder não comer, porque ele não chegou a viver 1000 anos. Aliás, nenhum deles chegaram a viver 1000 anos. Então nós precisamos levar em conta essas questões para que nós não venhamos deixar que o diabo venha com argumentos enganadores, nos tirar do caminho da santidade e nos levar a diluir a santidade de Deus, como se ela não existisse, como se nós pudéssemos levar a vida do jeito que nós queremos, como se também tivéssemos recebido uma licenciatura para pecar. Nos tempos modernos, nós recebemos uma licenciatura para pecar e ponto final. A vida é nossa, nós vamos fazer dela o que quer. Não é nada disto. Nunca foi assim e nunca será assim. Por isso, Paulo, ao chamar a atenção dos irmãos aqui, ele adverte-os nestes termos: o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, não durmamos, não sejamos como os das trevas, e mostrando que o que Deus falou que vai fazer, de fato ele fará. Então o que eu digo para você é que nós estamos enfrentando um inimigo que está atingindo a todos, que é o vírus, que se espalhou pelo mundo afora, e as autoridades não conseguem parar esse vírus. A ciência, a tecnologia, a medicina não consegue parar esse vírus. Ele está fazendo vítimas todos os dias, e a milhares, já são quase 1 milhão de pessoas que morreram no mundo inteiro devido ao vírus que está aí. Então nós não podemos lidar com esta realidade como se fosse meros acontecimentos, uma fatalidade ou uma ganância do ser humano, ou dizer que o vírus é algo da natureza e que logo logo ele vai morrer e vai voltar tudo normal, e não vai ser nada disso. Porque este vírus também, ele está o quê? Ele está também dando aos governantes a oportunidade de se reagrupar, de ditar novas leis, de mostrar novos caminhos, de mudar a história, né? Nós temos falado e visto aí falar muito no grande reset, que é como se apagasse tudo que existisse e recomeçasse tudo. Eles têm falado muito nisto, e os líderes mundiais, eles estão trabalhando para isto. E o que é que eu faço? Eu volto meus olhos para a palavra de Deus e eu vou analisar o que foi que o Senhor falou a respeito disto e como deve ser o meu comportamento. Então você não pode agir como se nada estivesse acontecendo, você não pode sentar lá no seu sofá, confortável, e se dar ao luxo apenas de viver, de ficar aí curtindo uma live aí dentro da sua casa, não ir mais na igreja, não buscar mais o Senhor, não orar mais e dizer: não, nós estamos no período da epidemia e nós temos que ficar recluso, nós temos que ficar em casa para o vírus não disseminar. Nós nem sabemos como chega esse vírus de fato, não sabemos se ele vem pelo ar, não sabemos se ele vem através dos pernilongos ou se é só pelo contato humano. Nós nem as autoridades sabem de fato dizer como que esse vírus chega até as pessoas. Mas de fato ele existe, ele está aí, mas ele não pode ser também um instrumento para que os governantes façam acordos e nós nos comportemos como se nada estivesse acontecendo, porque o nosso foco é apenas o vírus. O nosso foco é apenas falar quantas vítimas, quantas pessoas morreram, quantos foram contaminados, porque a mídia tem gastado o seu tempo maior exatamente só nisso, só dar a estatística de quantas pessoas que morreram nas últimas 24 horas, de quantas pessoas que foram contaminadas nas últimas 24 horas, e com isto os acontecimentos importantes como este acordo de paz assinado entre Israel
os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, como se isso não tivesse nenhuma importância. Na verdade, isso está cumprindo a palavra de Deus. Então nós não podemos agir como se nada estivesse acontecendo, como se está tudo normal. Nada está normal, está tudo em movimento, e nós estamos caminhando exatamente para o dia do Senhor, para o tempo do fim. E não dá para nós ficarmos aí assistindo tudo de camarote, ou nas nossas salas confortáveis, ou com o nosso celular o tempo todo, vendo o que está acontecendo, e sem voltar os olhos para a palavra de Deus. Então o que eu digo para você é que volte os seus olhos para as profecias, volte os seus olhos para a palavra de Deus e veja o que está acontecendo. Não dá para poder fingir que nada está acontecendo. Exatamente no mês de setembro, quando Israel comemora, no seu calendário, eles comemoram o ano novo, comemoraram o ano novo judaico no dia 19 de setembro, E para eles comemorando o ano de 5.781. Creio eu que eu falei aqui, que eu citei aqui o número exato, que é o ano que os judeus estão comemorando agora, o ano de 5.781, que para eles é o ano novo judaico. E às vezes as pessoas, muitos evangélicos, muitos crentes, muitos cristãos estão até comemorando aí, fazendo festas também, comemorando o ano novo judaico e esquecendo do que está acontecendo de fato, do que deve chamar a nossa atenção, que são acontecimentos que estão alistados na palavra de Deus como sendo algo caminhando para o desfecho, para o fim. Então, que eu e você, que nós não façamos vista grossa, porque em breve surgirá o dragão, a besta, o falso profeta, o anticristo, e eles vão governar sobre a face da terra. E nós precisamos estar apercebidos para que nós não venhamos receber a famosa marca da besta, ou nos comprometer com o diabo e perder a nossa entrada triunfante no reino dos céus. Jesus não é louco, por isso ele falou para nós vigiarmos. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ser fiel até a morte. Se eu fosse citar aqui as advertências de Jesus Cristo para os seus seguidores, eu ficaria aqui horas e mais horas, só citando o que ele falou. Mas eu quero que você pense nisso. O apóstolo Paulo, ainda no mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicense, ele dá uma lista. Ele faz uma lista aqui de deveres que o cristão tem que cumprir na sua jornada. Olha aqui para você ver, no verso, só no verso de número 15, eu não vou, para não tomar muito tempo, no verso 15 de 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Verso 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Este aqui principalmente está no esquecimento. Isso é um problemão que a igreja está enfrentando. Os crentes não oram mais. Então veja isso aqui, 1 Tessalonicenses 5 e verso 17, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então só esta lista aqui que nós temos, para poder observar, já seria suficiente para nós ocuparmos um grande
tempo do nosso dia, meditando nisto. Aí no verso 23, ele conclui o tópico dizendo assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Sejam conservados íntegros. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é algo muito sério. Eu não posso agir como se eu fosse uma pessoa que não conheço nada disto. Muitas pessoas estão se comportando como pessoas, muitos cristãos estão se comportando como pessoas que não sabem de nada disto, que não conhece nada disto, que não entende nada disto, que ninguém nunca falou disto para eles, sendo que a palavra de Deus, ela está sendo pregada o tempo todo. Então eu digo para você que o momento é delicado, o momento é muito sério, o momento não é para brincadeira, não é para nós tratarmos a nossa vida de fé como se fosse, nós estivéssemos, digamos assim, num parque de diversão e vamos esperar ficar dentro de casa, esperar passar o perigo, passar o bicho papão que está lá fora, e depois que passar, a gente vai voltar a exercitar a nossa vida com Deus. Depois que passar, a gente volta para a igreja, volta a levantar as nossas mãos, sem ira e sem contenda, volte a viver em união, os irmãos. Não, a hora é agora. Nós não estamos em férias, nós não estamos em férias espirituais. Nós não fomos ordenados por Deus, Deus não nos deu uma ordem para nós ficarmos escondidos na caverna. Pelo contrário, quando Elias se enfiou na caverna com medo da Jezabel, o Senhor foi até ele e falou: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Lá não era o lugar do Elias. O Elias que já tinha dito para Deus: chega, basta, me mate, porque eu não sou melhor do que meu pai. Chega, não sou melhor do que meus pais, basta. Fugiu, entrou na caverna, Deus foi lá e falou para ele: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Não era para ele estar lá. Não era para ele ter corrido da Jezabel e se escondido na caverna. Era para ele ter ficado lá em Samaria e completado a obra que Deus tinha para ser feita por intermédio dele. Não é para nós entrarmos na caverna, ficar dentro das nossas casas confortavelmente, como se assim nós estivéssemos o quê? Protegidos e guardados do vírus ou qualquer coisa desse tipo. Nós não fomos acesos como luz para ser colocado debaixo de uma caixa. Nós fomos acesos como luz do mundo para ser colocado na luminária, no velador, para iluminar todos que estão na casa. Nós não fomos edificados como uma cidade sobre a montanha, para ela poder para levantar uma muralha em volta dela, para ela ser escondida, para ver apenas a muralha. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nós somos essa cidade. Então não dá para nós fechar os olhinhos ou nos entregarmos ao entretenimento e esquecer que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos nos nossos dias. Em pleno setembro de 2020, no meio da epidemia. Então vamos abrir os olhos para que nós não venhamos esmorecer e não tenhamos mais coragem de orar e não tenhamos mais fé para perseverar, e aconteça conosco que sejamos arrastados pela apostasia e aí manifeste o anticristo e nós vamos cair no laço dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós, como ele teve do Pedro, e disse para ele: Pedro, esta noite Satanás requereu para peneirar a sua vida, mas eu intercedi por você. Nós precisamos do Senhor Jesus. Se Pedro não estivesse ao lado do Senhor Jesus, o diabo teria acabado com ele. Mas não conseguiu, porque Pedro andava com Cristo.
que nós não venhamos interromper a nossa caminhada com o Senhor Jesus, por causa do que está acontecendo, porque as profecias estão se cumprindo nos nossos dias. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o Senhor que nos deu a palavra da verdade, que nos deu a tua palavra, que é a palavra da verdade, que não volta para o Senhor vazia, mas que antes dela voltar para o Senhor, ela vai fazer aquilo pelo qual ela foi designada sobre a terra. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, e perdoe os nossos pecados. Se nós não temos tido zelo para com as coisas do Senhor, se nós não temos tido preocupações em nossas vidas em fazer a tua vontade, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, aviva, Senhor, a tua obra na nossa vida. E nós bem sabemos que avivar a tua obra é preservar a nossa fé. Meu Deus, preserve a nossa fé, nos livra de todo engano, que nós não venhamos nos comportar como pessoas que não entendemos o que está acontecendo, como pessoas que não temos, meu Deus, intimidade com a tua palavra, que não temos vida com o Deus vivo, mas que nós voltemos os olhos para a Bíblia Sagrada, que estudemos a tua palavra e não deixemos nos enganar pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos que estão por aí, mas que os nossos olhos estejam direcionados para o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, e que o Senhor compadeça daqueles, meu Deus, que estão enfermos, principalmente dos que estão contaminados pelo Covid. Que o Senhor, meu Deus, ajude esta pessoa a vencer este mal, a vencer esta enfermidade, a vencer este vírus, em nome do Senhor Jesus. Que elas tenham suas saúdes restauradas pelo Senhor. E que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles saibam lidar com este problema, que é um problema sanitário, que é um problema de saúde pública, que eles saibam lidar com este problema, conseguindo, meu Deus, conseguindo ter as medidas necessárias, conseguindo fazer leis, meu Deus, eficazes, tomarem decisões eficazes para preservar as vidas das pessoas, meu Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde debaixo das tuas asas, porque os homens podem falhar, mas o Senhor não falha. A ciência pode falhar, a medicina pode falhar, os remédios podem falhar, a vacina pode falhar, mas o Senhor não falha. Por isso nós te pedimos, meu Deus, cura os enfermos, liberta os cativos, abençoa, meu Deus, que haja um tempo de salvação no meio desta situação complicada, porque nós estamos presenciando os sinais que o Senhor deixou como advertência e como orientação, para que nós não perdêssemos o rumo. Ajuda-nos, ó Deus, protege-nos, Senhor, protege a nossa casa, a nossa família, protege as famílias da terra com as quais o Senhor fez uma aliança através do sangue do teu Filho unigênito, do nosso Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, que haja grande salvação nesses dias para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos isto e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que Deus nosso Senhor te abençoe e que você seja uma bênção no meio desta geração tão necessitada. Compartilhe o vídeo e vamos trabalhar juntos para que o Senhor seja exaltado e vidas sejam abençoadas em toda a terra. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.